Fala pessoal, beleza? Vamos continuar com o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Pessoal, esse capítulo é muito legal, tem muitos princípios espirituais, muita sabedoria. E como todo vídeo, eu já vou dar um spoiler do que a gente vai aprender, tá? Por que Jesus falava por parábolas, pessoal? Qual que é a resposta? A resposta tá, exatamente nesse capítulo 13. O significado oculto das parábolas de Mateus 13. O capítulo que revela, pessoal, vários segredos do reino de Deus. Tem muitos princípios espirituais, segredos espirituais são revelados. E também, por que algumas pessoas, pessoal, nunca vão entender a palavra de Deus? Infelizmente, nunca vão compreender a palavra de Deus. Pois é, pessoal. Tudo isso, Jesus revela em Mateus 13. Então, é um capítulo top demais, tá? Abre o coração e vamos aprender a palavra de Deus. Vamos lá, pessoal. Então, conforme todo o vídeo, eu vou lendo e os versículos que eu achar necessário, que eu achar interessante, eu paro e vou explicando. Então, vamos começar com Mateus 13, 1. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, aqui a gente vai aprender, começa com a parábola do semeador, beleza? Essa parábola é maravilhosa, pessoal. Com certeza, se você vai a alguma igreja, você já ouviu algum ministro, algum pregador pregar essa passagem, algum padre, pastor, não sei. Você já ouviu essa parábola, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, ou seja, ele morava numa casa, e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco. Olha a estratégia dele, tinha que entrar no barco e sentou-se nele. Pessoal, era comum naquela época os mestres ensinarem sentados, tá? Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo... Deixa eu fazer uma pausa aqui que é importante, tá? A partir de agora, a gente vai ouvir muitas parábolas. O que é parábola, pessoal? Parábola provém do grego, que é parabole, que significa disposição lado a lado, comparação ou uma ilustração. Então, pessoal, o emprego mais comum da palavra no Novo Testamento serviu para designar as histórias ilustrativas, né, que Jesus extraía da natureza ou da vida humana. Por exemplo, uma coisa interessante, Paulo também usou muitas parábolas, mas ele usava mais ele era de cidade grande, né? Mais de cidades grandes, de guerras, de esportes. Então Paulo era mais urbano, usava parábolas urbanas. Jesus, do campo, ele usou mais parábolas rurais. Então os evangelhos sinóticos, pessoal, contêm cerca de 30 dessas histórias. Já o evangelho de João não contém parábolas, mas emprega outras figuras de linguagem, beleza? Então achei isso interessante. Bom, agora a gente vai discorrer, tá, pessoal? Tem bastante coisa pra gente ler aqui. São várias, acho que são 7 parábolas esse capítulo. É muita parábola, mas é a principal, que é a parábola do semeador. Eu amo essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Uma parte, tá? À beira do caminho, e as aves vieram e comeram. São 4 partes. As aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, a semente, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz, segunda semente. Outra parte, a terceira semente, caiu entre os espinhos, que o cresceram e sufocaram a planta, então 3 não vingaram. Outra parte caiu entre os espinhos, né, e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, é a 4ª semente. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Beleza? Contou a parábola, uma coisa interessante, pessoal. São 4 sementes, 3, a maioria não vinga, não dá fruta, uma só dá, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos voltar pro texto. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Ele respondeu: Jesus, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Quanto mais tem, mais vai ter, mais vai multiplicar. Sabe aquela... Meu Deus, nessa hora da noite já tá super tarde já. Mas aquele provérbio de dinheiro chama dinheiro? Pois é, pessoal, né? Isso é um fundamento espiritual. Quanto mais tem, mais você multiplica. Mas o que não tem, olha isso, até o que ele tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas. Ele continua: porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, não entendem.
Nele se cumpre a profecia de Isaías, lembra? Sempre Mateus vai pegar profecias do Velho Testamento para comprovar Cristo, né? Para falar que Jesus era o Messias. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e os curaria. Então, pessoal, conversão tem a ver com cura também, em todas as áreas da vida. Mas não querem ouvir, né? Agora, 16. Mais bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade, eles digam que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pessoal, isso é maravilhoso, né? Jesus está falando aqui, vários profetas quiseram ver o que vocês estão vendo. Isaías, Jeremias, quiseram ver, e vocês são com o Filho de Deus, e eles não tiveram esse privilégio. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Pessoal, agora é maravilhoso. Ele vai desvendar o que significa a parábola no mundo espiritual. 19. Quando ouve alguém a mensagem do reino, o que eu estou fazendo agora, pessoal, né? Falando a mensagem, e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno... Então, a primeira semente, pessoal, que tá falando, o maligno vem e arranca, que foi semeado no seu coração, ela não entende. Aquelas pessoas, pessoal, que você ela fala, ela não entende. Existe um mundo espiritual, pessoal, impressionante. Eu sou pastor de uma igreja, tem culto, se você dá, a pessoa tá dispersa. Você vê que a igreja tá dispersa, totalmente perdida, com sono, bocejando, não estão focados, estão, né, totalmente distraídos. É um mundo espiritual, pessoal. Satanás, existem demônios para roubar a palavra, para deixar a pessoa distraída, pensando em coisas que não tem nada a ver. Porque como que ele trabalha? Com setas na mente, né? Pensando em coisas que não convém para roubar a palavra dele. E nesse tempo que você tá mais distraído, você tem que prestar atenção. Você fala, opa, você tem que ter discernimento espiritual. Por que eu tô distraído? Por que eu tô com sono? Por que eu tô assim? Para você se focar e receber aquilo que Deus tem, porque Deus fala pela palavra dele, pessoal. Isso é muito sério. Eu nunca me esqueço, eu vou demorar um pouquinho aqui, mas falar um testemunho de um pastor amigo meu, faz muitos anos que eu não vejo ele, né? Que ele estava pregando numa igreja grande e ele tem visão aberta, ele tem visão espiritual aberta. Ele estava pregando numa igreja e ele teve um relance. Pessoal, quem tem visão espiritual, às vezes são relances. Ele estava pregando e é uma igreja grande. E ele viu a pessoa distraída, as pessoas bocejando, as pessoas com sono, sabe? Totalmente sem foco. Ele teve uma visão aberta de vários demônios cochichando no ouvido das pessoas. Não tá ouvindo o que tá falando, mas demônios cochichando. E ele viu na perna das pessoas uma bola de ferro presa. Sabe aquelas correntes com bola de ferro presa? Tipo um filme antigo, né? De presidiário. Pois é, qual que foi o relance dele, pessoal? Eu tô pregando e tem vários demônios aqui roubando a palavra. Isso existe e é real, pessoal. Jesus tá falando aqui. Então essa primeira semente, aquela pessoa que você prega, ela nunca entende a palavra. O que eu te sugiro, pessoal? Jejum e oração para essa vida. Jejum e oração para Deus abrir o coração dela, que é uma guerra espiritual, né? Para Deus abrir o coração dela. Essa é a primeira semente. Quanta semente, vamos para a segunda. Quanta semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Diferente, ele recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, não tem raiz nenhuma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, isso é muito comum em igreja. Quando surge alguma tribulação, como a palavra é perfeita, né? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então, pensar que a pessoa se converte, fica toda alegre, como Jesus falou, mas quando surgir tribulação, né, por causa da palavra, alguma situação difícil por causa da palavra, né, tem um novo estilo de vida que ela está vivendo, vem alguma situação difícil, ou perseguição, e vai vir, pessoal, né, vai vir, cedo ou tarde vai vir, isso é normal, o mundo jaz o maligno. Quando você começa a ter um novo estilo de vida, pessoas vão querer tirar do seu caminho, vão caçoar você, ironizar, você pode perder, né, propostas indecentes, começa a surgir um monte de coisa para você não ficar no reino de Deus. Vai surgir, pessoal. Mas a pessoa permanece por pouco tempo, não tem raiz forte, né? Terceiro, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, palavra, logo abandona, já falei. Terceira semente. Quando a semente caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, ele entende, ele acredita, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Pessoal, eu te falo, quem que não vai ter preocupação nessa vida?
Isso é imaturidade espiritual. As preocupações dessa vida. Ah, tem que levar filho pro colégio, eu tenho que trabalhar. Nossa, pessoal, aquele negócio, né? A pessoa fala, não, pai, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Quando a pessoa não tem tempo pra Deus, só que tem que trabalhar, ela tá dizendo, ela mesma está dizendo com as palavras dela que Deus, ela é mamon, Deus das riquezas. Ela dá mais importância pro Deus das riquezas que o Deus verdadeiro, o Deus vivo, pessoal. Porque Jesus falou, buscar em primeiro lugar, não é segundo, terceiro, nem quarto. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça, essas coisas serão acrescentadas. E se a pessoa tá se matando para trabalhar, tem que ser acrescentado. Você não tem que morrer no coração, não tem tempo para nada só para trabalhar. Cuidado, pessoal. Né? Isso aqui é a terceira semente. As preocupações dessa vida, o engano das riquezas, ou seja, a pessoa começa a prosperar. Ah, eu quero ficar de boa, ela entre elas aproveitar a vida e esquece de Deus. Sufoca a palavra e ela se torna infrutífera, não dá fruto nenhum, né? Acabou. Quantas as... você viu que só uma que vinga, hein? 25% são salvos, né? Matematicamente falando. Quanto a semente cai em boa terra, é o acaso daquela que ouve a palavra e entende. Olha que maravilhoso, pessoal. Você tem que entender a palavra. Por isso eu faço esses vídeos. Eu faço explicando, igual Jesus fez há 2026 anos atrás. Ele explicava a palavra. Então, ouve e entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Ou seja, a nossa vida é vida abundante. Pessoal, Deus quer prosperar todas as áreas da sua vida. Quando você tem palavra, tudo vai se encaixar. Tudo. É o que eu sempre digo, pessoal. Se você tem essas 4 coisas, você é uma pessoa felizada, tá? Se você tiver essas 4 coisas, você é uma pessoa perfeita, você é uma pessoa abençoada. Primeiro, ter Jesus Cristo como Salvador, você entregar a vida para Jesus e se batizar. Se você fez isso, zerou o jogo. Você tem a vida eterna, você tem relacionamento com Deus. A coisa mais importante primeiro é Jesus. Segunda coisa mais importante da sua vida, a família, pessoal. Casa dividida, a gente aprendeu no capítulo anterior, casa dividida não prospera, né? Você tem que cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, cuidar de você mesmo se você for solteiro, se cuidar, pessoal, porque a casa tem que estar em paz, né? Deus me livre, chegar numa casa, tem pessoas que, imagina, chegam atrasadas, elas fazem hora pra chegar em casa, que quando chega é só aquela murmuração, reclamação, aquela brigaiada, Deus me livre, pessoal. Então, a coisa mais importante, Jesus, segundo a sua casa, o seu lar, afinal é lá que você dorme, é lá que você faz o seu, espero, né, que você faz o devocional, lê a Bíblia, ouve louvores, é lá, né, que você descansa. A coisa mais importante da sua família. Terceiro, pessoal, sabe o que é? É a igreja? Não. A terceira coisa mais importante da sua vida é a igreja local. Nossa, não tá de espirrar. Desculpa, senão não vou parar o vídeo. Senão, nossa, começar tudo de novo. A terceira coisa mais importante é o quê? A igreja local. O seu trabalho, pessoal. O seu trabalho. Por quê? Imagina, né? Eu sempre falo, pessoal. Se você é uma pessoa comum no Brasil, a maior parte do tempo dela é no trabalho. Se você, né, saiu de casa e foi trabalhar, até você chegar no seu trabalho, ainda mais cidades grandes como São Paulo, até você chegar no seu trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, a maior parte do seu tempo é no trabalho. Então você tem que amar o que você faz, pessoal. O trabalho, né, dignifica o homem. Com o suor do rosto nós comeremos, né, nós sobreviveremos. A palavra fala lá em Gênesis, né, com o suor do rosto. Então é muito bom. Então um trabalho que você ama, você tem que ser excelente, pessoal. Não ser uma pessoa média, medíocre, né? A média gera pessoas medíocres, que é a maioria. Então nós temos que ser os melhores daquilo que nós fazemos, né? Amar o que nós fazemos. Porque, metade do seu tempo é lá. Né? Mais da metade do seu tempo é lá, você tá lá o dia inteiro. E é lá que você vai dar os seus dízimos pro Senhor, vai dar oferta pro Senhor, sair com a sua família, né? E no final de semana viajar, fazer tudo. Então o trabalho é tudo na sua vida, né? O trabalho você faz, como eu disse, você constrói a sua vida natural no trabalho. E a quarta coisa mais importante da vida de um homem, pessoal, se você fizer esses 4, você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, é a igreja local. É a igreja local, pessoal, a igreja local é tudo, né? Lembrando, a Bíblia que nós estamos lendo, pessoal, ele foi escrito, a Bíblia, né? É um conjunto de livros, 66 livros, para 3 tipos de pessoas. Para judeu, quase todo o Velho Testamento e os evangelhos é para judeu. Muita parte dos evangelhos é para judeu, não é para gente. Então a Bíblia foi escrita para judeus, para os gentios que não creem e para os cristãos. Então, pessoal, Deus tem compromisso com a igreja. As portas do inferno prevalecem contra a igreja. A igreja, pessoal, é eterna. A igreja é a noiva de Cristo, é o noivo e a noiva. A igreja vai ser arrebatada. A igreja Deus tem compromisso com a igreja. Então você tem que estar numa igreja local, até para cumprir o mandamento de Jesus Cristo, né? Tomar Santa Ceia. Tem que estar na igreja, né? Se batizar, ajudar os outros a batizarem. Na igreja você vai ter aulas, né? Um estudo dominical para aperfeiçoar espiritualmente, confessar pecado, trocar ideia, ajuda no casamento. É tudo, pessoal. Porque tudo é espiritual. Então a igreja é muito importante. Beleza? Então é essa pessoa, né, que produz a colheita 100, 60 e 30 vezes mais, beleza? Então, agora vamos para outra parábola, a parábola do joio. Jesus ele contou outra parábola dizendo,
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto ele semeou boa semente, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas e o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele, o senhor da terra. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que nos arranquemos o joio? Ele respondeu: não, porque se arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que os cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimados. Depois juntem um trigo e guardem no meu celeiro. Só deixa eu ver se eu vou fazer uma anotação que é importante. Pessoal, o joio e o trigo são uma referência aos filhos... Depois Jesus vai explicar, tá? Mas é uma referência entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Também existem filhos do maligno, pessoal. Existe um mundo espiritual. Nem tudo, né? Você não tem que ser poliana, nem tudo é lindo, maravilhoso. Pessoal, Jesus falou: sede manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Tem que ser prudente também. Então o trigo, pessoal, diz respeito aos verdadeiros convertidos, né? Que o próprio Senhor tem plantado para sua glória, né? Por outro lado, o joio, pessoal, são os falsos convertidos que se infiltram no meio dos filhos de Deus com o propósito de influenciá-los para o mal. Isso é perigoso, pessoal. Então o joio está sempre causando rebeldia e confusão na igreja, pessoal. Pois é o diabo que semeia, né? Existe um mundo espiritual. Dessa forma, pessoal, o joio ele se parece muito com o trigo, mas não é. O que se faz é que muitos se enganam com ele, né? E muita gente na igreja se engana e infelizmente é joio, pessoal, não é trigo. Então essa é uma das estratégias, pessoal, de Satanás para enganar os escolhidos, né? E lhe tirar a salvação. E Jesus disse para deixá-los crescerem juntos. Ó, deixa crescer juntos, né? Pois chegará o dia em que os anjos virão, você vai entender que ele vai explicar, e separarão os verdadeiros dos falsos. Então, pessoal, assim haverá grande colheita. Isso é, os fiéis, o trigo, vão para o celeiro de Deus, né, o céu, enquanto os falsos convertidos do joio vão para o fogo eterno. Você vai entender que Jesus vai explicar isso depois, tá? Quer dizer, expliquei antes. Vamos para 31, 32. 31. Jesus contou outra parábola. Vamos lá. Deixa eu ver. O reino do céu se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja menor entre as sementes, pessoal, naquela época, uma pausa aqui. Naquela época, no Oriente Médio, a semente de mostarda era menor, tá? Era a menor semente daquela época, tá? Naquela região. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Então, uma semente pequenininha foi uma grande árvore. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. 32, 33. Deixa eu fazer uma pequena explicação aqui, pessoal, né? Embora pareça, pessoal, que o reino tem um começo insignificante, um grão de mostarda, né, acabará se espalhando por todo mundo. Isso é profético, tá? Nos últimos dias, você vai entender nos outros evangelhos também, vai ter um grande avivamento mundial, pessoal. A gente tá vivendo gotas disso. Nos últimos dias vai ter um grande avivamento mundial. Olha o Brasil, pessoal. Né? Sério, faz um estudo, 30, 40 anos atrás quase não tinha protestantismo, né? O ensino da palavra hoje está crescendo muito, né? Tá até em alguns estados, até entre aspas, modinha, né? Influência, infelizmente parece uma má influência, né? Mas tem muita influência cristã, até na política, mas uma má influência, né? Infelizmente muito trigo no meio do joio, né? Como Jesus disse aqui, joio no meio do trigo. E assim como o fermento, pessoal, se alastra pela massa, assim também o reino dos céus se expandirá nos últimos dias. Então é algo profético, beleza? Para você entender o que Jesus está querendo dizer. Vamos voltar lá. Mais parábola. 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Então ele vai lá para o Velho Testamento. Em parábolas abrirei a minha boca. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então é lindo, né, pessoal? São tudo princípios espirituais que Deus fez lá no começo do mundo, né? Pra nós vivermos, né? Como é importante conhecer a palavra vontade do Criador. Aí agora ele vai falar a explicação da parábola do joio. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa, tá? Jesus deixou a multidão e foi com seus discípulos para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu:
Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus, né? Começou com ele semear a boa semente, passou para os discípulos. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Ele está falando nos últimos dias. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem, ele enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, os filhos de Deus, nós, pela fé, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pessoal, isso é muito forte. Fiz uma anotação aqui, 42, né? O que é, pessoal, fornalha ardente, né? Ela é mencionada muitas vezes, pessoal, em relação ao juízo final nos escritos apocalípticos, tá? E choro, ranger de dentes, ocorre mais 5 vezes em Mateus, tá? Então isso é real, pessoal. Existe o último dia que vai ter o julgamento. Você acreditando ou não, pessoal, pouco importa. Tudo está escrito na palavra de Deus, está revelado. Se você está vendo esse áudio no último dia, pessoal, a gente vai entender isso, porque a gente vai viver isso, né? Todos os incrédulos, crédulos, joio, trigo, todos vão passar no último dia, né? No dia do julgamento. Vamos continuar, a não ser que você seja salvo, você vai direto para a glória, né? Não passaremos pelo trono, né? Do julgamento. Os filhos de Deus não vai passar por isso. Você vai entender mais em Apocalipse e em outras cartas de Paulo, tá? Vamos para a Bíblia. 43. É um capítulo grande, pessoal, mas está discorrendo bem, né? Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. Agora ele vai falar mais parábolas. 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um grande tesouro. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, é muito bom viver com Deus, é cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino, ou seja, pessoal, né? O que ele está querendo falar aqui? Pessoal, você tem que deixar todo esse mundo, né? E viver o reino dos céus, né? Tudo que ele tinha, ele deixou para ter o verdadeiro valor, o verdadeiro tesouro. 45. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Pessoal, o princípio é o mesmo aqui, né? O mundo que a gente dá tanto valor, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, tudo perde valor. Você vende tudo que você tem e vai viver o reino dos céus, né? Viver a verdadeira vida, essa é a verdadeira vida. Eu fico pensando, pessoal, ciência, né? Que é da vida, né? Deixar as pessoas viverem 100, 110 anos com energia, com beleza, né? Mas o que é isso para da eternidade, pessoal? Essa é a verdadeira vida, né? Vender tudo que você tem, no sentido de que morrer para o mundo e ter uma verdadeira vida com o Pai da vida, né? Que é Jesus Cristo. Parábola da rede, conta outra parábola. Parábola da rede. O reino dos... Nossa, pulou aqui, só voltar. 47. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes, Jesus falando. Quando está cheio, os pescadores puxam para a praia. Então sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no final desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. De novo, pessoal. Então Jesus lhe perguntou: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Pessoal, então você vê que são várias parábolas, né? Então a parábola da rede, pessoal, ensina a mesma lição, né? Geral, igual a parábola do joio, né? Haverá separação irreversível entre justos e ímpios, né? E a parábola do joio ressalta também, pessoal, do joio, que não devemos tentar fazer essa separação agora, né, gente? Tem que falar, é trigo, ó. Não tem que julgar nada, pessoal. Quem vai fazer isso é exclusivamente da alçada de Deus, beleza? Então, pessoal, é duro, né? Então, para as pessoas que falam, eu saí da igreja, né? Tem muito hipócrita. Pessoal, tem. Tá escrito aqui, tem. Inclusive tem piores que hipócrita. Que a hipocrisia, você pode ensinar a palavra para ela, amar ela, orar por ela, ela melhorar. Tem joio no meio do trigo. Né? Infelizmente, tem muita pessoa ruim na igreja, mas é lá que a gente vai amadurecer espiritualmente, pessoal. Se a pessoa colocar algo, se tem algo difícil na sua vida, uma pessoa difícil que você não fala, nossa, eu não tenho um saco, é essa pessoa que vai fazer você amadurecer espiritualmente, crescer, pessoal. Porque Jesus andou com pessoas que toda hora dava dor de cabeça pra ele.
Pedro era totalmente instintivo. Pedro, o pessoal devia ser um saco andar com Pedro. Ele queria fazer tudo, fazer tudo. Sabe aquela pessoa que toda hora quer, né, aparecer? Pois é, né? Imagina, Jesus tinha que ter muita paciência. Judas roubava constantemente a bolsa. Jesus andou com pessoas totalmente deficientes, né? Pessoas que eram muito, como eu posso falar, limitadas. E nós temos que ter paciência, né? Porque o que mais pega a nós, pessoal, são relacionamentos. Você vai aprender em Gálatas, eu vou ensinar na carta Gálatas, eu vou dar um spoiler já, né? Existem 3 tipos de pecados, pessoal, 3. Religiosos, que é feitiçaria, idolatria, um monte de coisa. Pecado sexual, que é imoralidade sexual, traição, fornicação, um monte de coisa que não é, você sabe o que é. E a maior lista de pecados, sabe o que é? Relacionamentos. Inveja, intriga, discórdia, divisão, facção. É isso, pessoal. O que a gente mais amadurecer é viver com pessoas difíceis pra gente, né, ter amor e crescermos espiritualmente. Beleza? Então, pessoal, é o relacionamento que mais pega a gente. Vamos terminar. Estamos no finalzinho do texto. Nossa, ele pula, ele vai lá pro começo. Aí, né? Tem que exercer o fruto do Espírito Santo, que é paciência. Então, perguntou, vocês entenderam todas essas coisas? Então Jesus perguntou, 51, vocês entenderam todas as coisas? Sim, responderam eles. Ele lhe disse, Jesus falou, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Pessoal, o que ele quer dizer aqui, né? Coisas novas, ele está ensinando coisas novas, o Novo Testamento, tirar coisas velhas, né? Hoje a gente não vive mais pela lei, mas vive pela lei do amor. Então hoje, pessoal, é um novo estilo de vida. Enquanto no Velho Testamento tinham 10 mandamentos, 613 leis que eram um peso, agora se você andar em amor, você já cumpriu a lei. Porque para pensar, se você andar em amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, você não vai trair ninguém, você não vai adulterar ninguém, você não vai roubar ninguém, você não vai dar golpe em ninguém, você não vai mentir pra ninguém, concorda? Hoje é a lei do amor. Se você andar em amor, você já cumpriu toda a lei. Agora, terminando, quando acabou de contar essas parábolas, pessoal, foram várias parábolas que a gente aprendeu hoje, né? Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, Nazaré, começou a ensinar o povo na sinagoga. Sempre ensinando. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esse poder para realizar milagres? Não é este, aí eles falando, não é este o filho do carpinteiro? Quem que é o carpinteiro, pessoal? João, né? Se você pegar, é interessante, tá fazendo um estudo, na verdade é pedreiro, no original, no grego é pedreiro, né? Mas é carpinteiro, tem uma discussão entre os mestres, né? Que talvez ele não fosse marceneiro, sim pedreiro, não carpinteiro, mas sim pedreiro, né? Mas você não vê, tanto faz, vai mudar na nossa fé, né? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, lembra que eu falei no capítulo passado? Jesus tinha irmãos, pessoal. A Virgem Maria, ela foi virgem até Jesus, beleza? Depois ela teve, pelo menos, não são os irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas? Eles já dominam 4 irmãos e um monte de irmã. Não estão conosco todas as suas irmãs também, porque não falavam o nome de mulheres, né, naquela época. Era uma sociedade machista. Então Jesus tinha de irmão, até aqui, tá? Vai saber se não teve mais depois. Tiago, José, Simão e Judas e mais irmãs. Naquela época tinham muitos filhos. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Pessoal, então a Virgem Maria foi virgem até, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, até o nascimento de Jesus. Depois não, tá, pessoal? Isso é muito claro na Bíblia, tá? Muito claro. Mas vai cair algumas superstições aí, né? Coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Tradições que não tem nada a ver com as escrituras, tá claro aqui. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse, isso é interessante, pessoal, um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. O que Jesus está falando aqui? Né? As pessoas estavam incrédulas. Pô, mas a gente viu Jesus nascer, a gente conhece a mãe dele, conhece o pai dele, conhece as irmãs, conhece o irmão. Como isso está fazendo tanta coisa? Jesus falou, um profeta tem honra em todo lugar, menos na sua casa. Ou seja, pessoal, já ouviu aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde? Pois é, a gente dá mais moral pro vizinho do que pra nós. Às vezes tem pessoas abençoadas da nossa família e a gente não dá valor porque a gente nasceu com ela. Jesus passou pela mesma coisa, não dava moral pra ele, porque ele era da região, mas não é possível. As pessoas valorizam mais de fora do que de dentro. E termina assim, por causa da incredulidade deles, ele, filho de José, filho de Maria, dos irmãos, irmã Simão, Pedro, não é possível, né? Simão, Pedro não.
Simão, José, Judas, né? Não é Judas Iscariotes não, tá, pessoal? É outro Judas. Judas era um nome muito comum naquela época. Aí termina assim: por causa da incredulidade deles, do povo daquela região, Nazaré, não realizou muitos milagres ali. Pessoal, tem outro evangelho que Jesus ficava admirado com a incredulidade, não podia fazer milagre, ou seja, se ele não podia porque ele tentou. Por quê? Não havia fé. Pessoal, isso é um perigo, tá? Onde não tem fé, não tem milagre. Ou seja, um profeta não tem honra a não ser na sua casa. Existem pessoas de Deus com você e você não dá valor porque tá muito junto com você. Pessoal, cai toda a religiosidade, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Que nem sei lá, um pastor de uma igreja local. O pessoal não dá muito moral que tá com ele e as pessoas de fora valorizam mais ele do que o próprio pastor local. Então, pessoal, valorize o que Deus te deu. Valorize, entendeu? Jesus passou por isso e ele ficou admirado, né? Em outro evangelho fala que ele ficou admirado com a falta de fé deles, com a incredulidade deles. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Em breve estaremos com Mateus 14. Beleza? Tamo junto aí. Deus abençoe.